No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje traz uma entrevista exclusiva com a Carina Trindade. Ela é presidenta do Sindicato dos Motoristas em Transportes Privados por Aplicativos do Rio Grande do Sul, o Sintrapli RS. Ela também é motorista por aplicativo e ela vai falar sobre o PLC que foi assinado nessa segunda-feira, que revoluciona, na verdade, a luta por direitos da classe trabalhadora, em especial dessa categoria que passa a ser criada e agora passará a contar com proteção social, como previdência, piso salarial, mas ela vai falar sobre tudo isso, principalmente pelo ponto de vista de quem está ali na lida. Todos os dias vamos ouvir então a entrevista com Carina Trindade. Primeira coisa que eu queria abordar contigo nessa conversa que a gente passa a ter a partir de agora é que a aprovação desse PLC, né, a aprovação na assinatura desse PLC, que agora vai tramitar no Congresso, ele traz, esse PLC traz uma série de direitos, de avanços, na verdade, na luta por direitos dessa categoria que está sendo criada, que até então não tinha nenhuma proteção social. Eu queria que você, como motorista e como sindicalista, como presidente do sindicato que representa esses trabalhadores, eu queria que você contasse na sua experiência pessoal o que muda na sua vida se esse PLC ele passar, enfim, se for aprovado pela Câmara, pelo Senado, o que é que ele representa? Eu acredito que ele representa um grande avanço, tá? Hoje a categoria, ela não é nem reconhecida. Hoje nós não sabemos nem onde estão esses trabalhadores, né? Mas o que muda é que a gente vai ter a previdência, se eu me acidentar, ou se eu ficar doente, ou que eu possa vir engravidar, eu vou ter aquela proteção social que a gente tem pela previdência, né? No caso das mulheres, que é o salário auxílio maternidade, no caso de uma doença, poder se encostar, né, o tempo que eu tiver que ficar parada, que hoje a gente não tem. Eu, por exemplo, eu tenho MEI, tá? Mas o meu MEI está atrasado. Então, se eu precisar hoje, se eu ficar doente, se eu me acidentar ou qualquer outra coisa, eu não tenho a proteção do MEI, tá? Não vou ter. Então, isso é uma coisa muito importante que está garantida no PL, né? Que é essa proteção social. A gente sabe que os trabalhadores não pagam porque também não sobra, né? Mas eu acredito que seja isso mesmo. A questão da previdência vai trazer uma certa estabilidade para o trabalhador que hoje ele não tem. Hoje a gente está à deriva, a gente não tem nada. E também o reconhecimento da categoria, que a gente sabe que a categoria não é reconhecida, que as plataformas não conversam com ninguém, que as plataformas fazem o que querem. E hoje vai ter uma representatividade, né, em forma de sindicato, vai ter do poder buscar o que a gente precisa e ir atrás disso nas negociações coletivas e nos acordos, né? Buscar esse reconhecimento. A categoria, que é a criação, é muito importante para nós também poder saber onde que estão esses trabalhadores, que hoje a gente não sabe e nem sabe qual é o número total de trabalhadores que existe. A gente tem uma noção por causa das pesquisas ou pelo que as empresas mostram para nós, mas a gente não tem certeza. E isso é muito importante. Saber onde está aquele trabalhador e o que aquele trabalhador precisa. Ainda assim, tem alguns setores que ainda talvez não tenham conseguido compreender a dimensão, a importância desse projeto dentro dessa realidade que você mesma expõe agora, que é a falta de proteção, né? Que se você bate um carro, por exemplo, teu carro bateu ou alguém bateu no seu carro, você ficou sem ali o seu instrumento de trabalho, não tem nada, se você não tem uma cobertura social, naquele momento não tem nada para você ficar seguro com uma renda, né? Enfim, você não tem nenhum desses, vamos dizer, benefícios. Agora, existe ainda aqueles que acham que isso é, digamos, talvez supérfluo, né? Que não seja algo interessante e que ainda defendem uma total autonomia no trabalho. O que dizer para esse trabalhador, Carina? O trabalhador não compreende porque ele só vai entender o quanto é preciso ter uma previdência social paga em dia quando ele se acidentar, quando ele realmente estiver nessa posição de que vai precisar de alguma coisa e ter que depender de vaquinha. Nós temos colegas aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que estão há 7, 8 meses dependendo de vaquinha da família, dos amigos, porque ou se acidentaram e não tem como se manter, né? A plataforma, ela não tá nem aí pro trabalhador, ou também, tipo, por exemplo, meu colega foi assaltado, tomou 12 tiros de passageiro da plataforma, e a gente
gente teve que entrar na justiça para poder requerer alguma coisa, porque até então a plataforma não arcou com nada e ele está 7 meses dependendo de vaquinha. O que não dá é para o trabalhador ficar dependendo desse tempo que ele ficar afastado de vaquinha. Tem que ter a proteção, tem que ter garantido que quando tu precisar, tu vai poder ficar ali, entrar com seus documentos e poder garantir pelo menos o salário mínimo para te poder tentar sobreviver. Esse projeto, você acompanhou toda a negociação, enfim, participou de todo o processo de elaboração desse projeto. Esse projeto, ele prevê a criação de uma renda mínima para esses trabalhadores. E aí já se começa com fake news, inclusive, a dizer que o salário vai ficar menor, enfim, que a renda desse trabalhador vai ficar menor. Como é que fica essa situação? Como é que você enxerga isso? Então, os trabalhadores, eles se baseiam muito, infelizmente, nessas fake news, em youtubers que fazem questão de não querer que o sindicato tenha representatividade, de não querer que a gente construa essa mobilização com a categoria, que a gente conquiste a categoria. Então, eles fazem esse trabalho, desse serviço, né, com a própria categoria. Então, a questão, vale lembrar aqui que desde o início da regulamentação, desde o início do GT, das propostas que foram enviadas na mesa, os sindicatos que estão na mesa sempre defenderam KM mais tempo. E é o caso do táxi, né? Hoje o táxi, ele é por KM mais tempo. O que acontece é que o táxi é uma concessão municipal, né? O táxi, a prefeitura, ela pode limitar e ela pode dizer quanto que pode rodar, quanto tem que ser a tarifa. Já no caso das plataformas que não são nem daqui do Brasil, é claro, e é totalmente o contrário. Não tem como o governo chegar e limitar um valor e dizer, vocês só podem ganhar, vocês só podem descontar tanto por cento, ou vocês só podem, o pagamento tem que ser por KM mais tempo. É complicado. Então, teve todo esse discurso na mesa de trabalho. A gente sempre apoiou o KM mais tempo, a gente não conseguiu. O governo construiu, então, uma proposta em cima de R$32,10, o valor por hora trabalhada, que é do início da corrida até o final. Esse 32 não é teto, esse 32 é um piso salarial. Como tem o piso dos enfermeiros, como tem o piso dos bancários, como várias profissões hoje tem piso, que é onde tu começa realmente a trabalhar e dar visibilidade para uma categoria que até ontem não tinha nada, né? Até hoje não tem nada. Então, é importante ter esse piso, porque em várias cidades do Brasil, o valor da hora trabalhada é R$20, R$22, R$25. E a gente quer que em todo o Brasil seja o mesmo valor. De 32, o piso, para daí para cima ser maior. Mas não é teto, então a plataforma ela não pode utilizar como teto. E se a plataforma utilizar, ela vai ser penalizada. Através das denúncias, a gente vai em cima e a gente vai penalizar. E tem multa para isso. Então não pode ocorrer os bloqueios brancos como ocorre em outras partes do mundo, onde não se prevê multa para bloqueio branco. Aqui a gente está prevendo multa e, claro, vai ter o trabalho de sindicato em cima disso, que é muito importante entrar contra as plataformas, né? E cobrar das plataformas que isso não ocorra. Então é o que a categoria queria? Realmente não é. A categoria só quer ganhar mais. Mas isso vai ocorrer dentro dos acordos coletivos que é o sindicato que vai fazer com as empresas. Quer dizer, a categoria quer ganhar mais, obviamente, né? Todo trabalhador quer ganhar mais e isso, esse PLC não significa, a gente precisa deixar isso claro, que o trabalhador vai ganhar menos do que ele ganha hoje, certo? Isso, não significa. Isso é só um piso salarial para poder colocar a categoria num estágio. Nós temos um piso, a partir daqui a gente pode ganhar o que a gente vai continuar ganhando a mesma coisa. Bom, um outro ponto que eu quero citar com você ainda, que quero conversar com você ainda, Karina, é em relação à autonomia. Hoje a gente tem com esse PLC a determinação de uma jornada para esse piso, né, inclusive de 8 horas diárias, durante 22 dias. Essa jornada pode se estender até 12 horas por dia. E aí, assim, você tem motoristas que reclamam achando que eles vão perder a autonomia deles, que eles vão ser algo como reféns das plataformas, que eles vão ter algum tipo de vínculo e vão ter prejuízos com isso. Como é que a gente desconstrói isso? Então, o trabalhador tem que entender que ele não pode ter uma jornada extenuante. Ele está na direção, né? A direção ela pode ser uma arma se tu trabalhar muitas horas seguidas. Eu sei porque eu já trabalhei muitas horas seguidas. E isso pode ser muito prejudicial para a saúde dele, né? No caso de acidentes, né?
dormir na direção. E isso tem muito, acontece muito. Baseado nisso, as próprias plataformas já limitaram, antes desse PLC, já ano passado, limitaram 12 horas trabalhadas. Então, fechou em 12 horas, eles bloqueiam o motorista por 6 horas. Depois das 6 horas, tu volta para o aplicativo de novo. Então, isso não é uma coisa que a gente inventou agora, isso já vem sendo trabalhado pelas plataformas. E eu acho que é muito importante o trabalhador ter consciência do excesso de trabalho, da carga horária de trabalho, porque sim, eu posso trabalhar 16, 14, 18 horas como o trabalhador faz hoje, mas isso vai refletir futuramente na minha saúde, né? Problemas de saúde, problemas de acidente. Então tem que ficar bem claro que o trabalhador ele vai ser limitado em 12 horas, mas ele vai seguir, como é que eu vou dizer assim, hoje não tem limite. Então hoje o trabalhador trabalha 16 horas, por exemplo. E isso vai acarretando vários problemas. Inclusive também na própria parte psicológica do trabalhador, que é ficar tanto tempo na rua e às vezes não conseguir fazer o que ele gostaria. Certo, costuma acontecer principalmente com essa ideologia exploratória que a gente tem do capitalismo hoje, quanto mais você trabalha, mais você ganha, mas você esquece da sua vida, da sua família, da sua segurança, como você disse, né? Principalmente não é interessante para o trabalhador, porque ele precisa também entender, precisa ter em mente que a vida dele é o principal, que viver a vida é muito importante, que ela não pode ser só em função do trabalho, não é, Karina? Essa história as pessoas têm que entender que a autonomia é uma coisa, né? E autônomo é outra. E exploração é quase a mesma coisa que a tal da autonomia hoje dos aplicativos. A exploração é de trabalhar 18 horas por dia e tu não ver teu filho crescer. Tu não ter tempo de dar uma saída com teu filho, tu não poder ficar com teu filho em casa e olhar uma televisão, entendeu? Ou então, futuramente ter esses problemas de saúde, problema psicológico, né? Então, isso tudo desencadeia. Eu perdi colegas com vítimas de AVC, por exemplo, que é do excesso de carga horária, uso ilimitado de energéticos, né? E café preto. E aí tudo isso é uma mistura que vira uma bomba relógio. E eu perdi 4 trabalhadores assim aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então a gente não pode deixar chegar nesse nível. A gente vai tentar proteger o trabalhador para que não se chegue nesse tipo de coisa, né, de perder um trabalhador pelo excesso de trabalho, né? Muito bem, Karina. Agora, para encerrar de verdade aqui, uma coisa rápida, um jogo rápido aqui. Digamos que eu seja um desses trabalhadores que não concorda com o PLC, que não vê nenhum desses benefícios. O que é que você diz para mim? Eu digo para você que tente se inteirar mais do PLC, que se informe com as informações reais que a gente tem, baixe o texto, dê uma lida, pergunte para aquele presidente do seu sindicato o que realmente é bom, o que não é. O que o trabalhador tem que entender é que isso vai trazer um piso mínimo, garantia de previdência, que ele não vai estar totalmente desamparado se acontecer qualquer problema com ele, envolvendo seja acidente, ou seja na questão da saúde, né? E que nós vamos continuar buscando melhorias através dos acordos coletivos com as empresas. Isso é fundamental. A gente ouviu Karina Trindade, presidenta do Sindicato dos Motoristas em Transportes Privados por Aplicativos, né, do Rio Grande do Sul, Sintrapli RS, falando sobre o PLC que foi assinado na segunda-feira e agora passa a tramitar no Congresso Nacional. 45 dias na Câmara, 45 dias no Senado para ser aprovado. Importante a pressão sobre os parlamentares para que esse projeto seja aprovado e traga, de fato, a proteção tão necessária, a proteção social, o piso salarial, a organização enquanto categoria dos motoristas em transportes privados por aplicativo. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.